Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. A nossa convidada é a Meca Andrade. Ela é diretora-chefe clínica e executiva do Grupo Método. Bem-vinda. Bora lá, Rafa. O Rafa vai falar. Bem-vinda. Como e há quanto tempo surgiu o grupo? Bem-vinda. Há quanto tempo surgiu o grupo, mais ou menos? Tá bom. O grupo, ele surgiu como ideia, Rafa, em 2012, 2013, quando a gente trabalhava, eu e um grupo de amigos, a gente trabalhava num hospital psiquiátrico, numa enfermaria psiquiátrica, com autistas bem graves. Sim. E a gente tinha em São Paulo? Aqui no Pinel. Eu voltei dos Estados Unidos em 2013, eu morei nos Estados Unidos por quase 20 anos. E eu voltei para trabalhar nesse projeto aí no Pinel. E lá a gente trabalhava num convênio que envolvia tanto o Estado quanto o terceiro setor. Então, era um projeto bem social mesmo, muito legal. Mas a gente tinha um sonho de construir alguma coisa mais que não existia ainda, né? Então, para isso, a gente teve que se afastar um pouco do poder público, do terceiro setor, para poder ter mais liberdade. E o Grupo Método, então, nasceu como ideia nessa época, 2012, 2013. Mas foi só em 2015 que a gente concluiu o trabalho no Hospital Pinel. E durante um churrasco na minha casa, a gente resolveu que a gente ia formar o Grupo Método. A gente não tinha nem um realzinho no bolso. Interessante. A gente conseguiu comprar um logo, na época, um logotipo, com cartão de crédito de uma das sócias. Aí a gente pegou um dinheiro emprestado, R$20 mil na Caixa Econômica. Nossa, era uma grana, hein? E compramos mesas, cadeiras, quadro de cortiça, material. Mas você queria implantar o quê? Um lugar para autista, deficientes intelectuais? O que Eu tinha uma visão já Veja, eu trabalho com isso desde os anos 90, então é óbvio que a minha visão foi sendo transformada, né? O que se fazia, o que era aceito, o que era valorizado no passado, 30 anos atrás, não é mais aceitável hoje. Mas eu tive uma experiência muito rica nos Estados Unidos, desde de 96, quando eu fui para lá, até 2013, 2014, né? Que envolveu toda a população, não só autista. Veja, o lugar que eu trabalhei lá era a continuação, ou seja, a transição dos manicômios, da história psiquiátrica em Massachusetts, que é uma história brutal, né? Porque a lobotomia tradicional foi inventada lá, ou enfim, teve um grande papel lá. Então, era um estado que nos anos 70 fez uma transição dos manicômios para um modelo ambulatorial, moradias e etc. Nesse processo, o fundador do lugar onde eu trabalhei, que chama New England Center for Children, era um empreendedor, um cara mais visionário, e ele fez uma parceria com o então governador de Massachusetts, que era o Dukakis, de contribuir, né, de colaborar nessa transição dos manicômios para um regime diferente. E foi aí que criou o NEC. Então, quando eu entrei lá em 96, a gente estava ainda pegando o rabo dessa transição, né? Então, os pacientes com os quais eu trabalhei, que a gente não chamava de pacientes, a gente chamava de moradores, eram adultas. Eu trabalhei primeiro com mulheres adultas numa moradia assistida e mulheres que haviam sido movidas dos manicômios para as moradias, né? Isso nos anos 90. E é uma coisa um pouco interessante, porque eu me vejo vendo o mesmo filme em alguns momentos, né, aqui. Porque a gente ainda tem pessoas... Eu acho que mudou bastante, né? E continua mudando todos os dias. Mas eu me vejo vendo um filme que eu já vi há muito tempo. Transição que rolou lá, tá rolando aqui, né? Agora acho que a gente já está mais para frente do que esse momento que eu cheguei lá. Mas ainda tem muito para ser feito, né? Em termos de alternativas de moradias e coisas e tal. A gente aqui está ainda anos-luz atrás, né? Rafa, pergunta, você trouxe esse modelo dos Estados Unidos? Você trouxe esse modelo dos Estados Unidos? Acho que eu não trouxe um modelo, Rafa. Eu trouxe uma visão. Sim. Tá? Eu trouxe uma visão. Porque o modelo eu tive que criar aqui, né? Porque aqui no Brasil as coisas funcionam de um jeito diferente. Nem sempre funcionam tão bem. Mas muitas vezes é só questão de saber como elas funcionam, né? Então,
eu tinha uma visão que pudesse dar um atendimento integral, ou seja, que pudesse abarcar todas as demandas de especialidades, de áreas e etc., que focasse no indivíduo e não na especialidade. Então, é o Rafa que me diz quais são as demandas dele, e em que área que essas demandas vão se esparramar e que especialistas eu vou precisar. O autismo, ele era uma dos meus focos, mas nunca foi só o foco da minha vida, né? Então, eu sempre foquei em outros transtornos também do desenvolvimento, transtornos psiquiátricos e outras situações de marginalidade na sociedade, né? Por um ano, desses 20 que eu passei, quase 20 que eu passei fora, eu fiquei em Uganda, né? E Uganda é um lugar onde você conhece outro tipo de injustiça e de exclusão. É uma cidade, Meca? Na África. É um país. Uganda é um país na África, mais no leste da África para a África Central. Ela faz fronteira com o Congo, com o Sudão, com o Quênia, Tanzânia e Ruanda. E naquela época, o autismo, que nem era tão conhecido, também se tratava em manicômio, né? Exatamente. Naquela época, principalmente fora dos Estados Unidos, ainda o autismo estava enchendo os manicômios mesmo, né? Sim. O próprio Pinel, quando a gente assumiu, que era uma unidade para jovens, ele, na verdade, a gente tinha, acho que 8 jovens lá, que estavam sendo tratados em divisões de dependentes químicos há anos. Não era 1 mês, 2 meses. Eram meninos que estavam internados há muitos anos. Então, apesar de ser uma enfermaria psiquiátrica, na qual você pensa numa internação breve, numa transição para algum outro modelo, eram meninos que estavam lá há muitos anos e que não tinham uma alternativa fora de lá. Nada, né? É porque a gente ouve dizer muito que essa tendência de olhar para modelos europeus e norte-americanos e copiar projetos baseados em outra realidade acaba sendo muito frustrante, porque aqui no Brasil a realidade é totalmente diferente. Em Portugal, por exemplo, o governo paga as clínicas, né? Então, muda tudo. Deve ser realmente frustrante aqui no Brasil. E você não tem apoio de governo de nada. Exatamente. Por isso, Miriam, que eu falo o seguinte, né? Primeiro que o nível de profundidade que eu conheci lá não foi uma viagem para conhecer modelos, né? Eu vivi por 15 anos, eu preenchi a documentação, eu estive na frente dos senadores, dos deputados, enfim, eu conheci muito bem todas as entranhas do processo. Eu conheci muito bem a legislação, eu conheço a legislação de inclusão americana desde os anos 40. Entendeu? Então, quando eu vim para cá, eu sabia... Por que não dá para implementar aqui no Brasil? A gente está implementando. Se você for ver os paralelos de mudança legislativa que existem, né? Então, você fala assim, existe a lei da inclusão da Berenice Piana. Aí você olha para a lei da inclusão e você fala assim, faltam umas 6 emendas aqui, emendas que vão ter que sair. E eu até tenho as datas na cabeça, né? E aí elas começam a sair, né? Porque a primeira lei é a lei do direito, depois vem toda aquela parte, né, que vai operacionalizando. Então, eu tenho esperança que as coisas vão melhorando. E eu acho que a lei da Berenice Piana, propriamente dita, evoluiu bastante a ponto de fazer uma diferença hoje em dia, né? Então, hoje em dia, você tem uma situação um pouco melhor. Claro que tem ainda muito caminho para percorrer. Mas o que eu queria lá, quando eu vim para cá, eu sabia que eu ia ter que adaptar. E que eu não ia chegar aqui... veja, lá eu trabalhava num modelo que era inteiro financiado pela educação na época. Tá? Hoje não é mais, hoje é híbrido entre educação e convênios. Mas na época era inteirinho financiado dos 3 aos 21 pela educação. Dos 21 para frente, variava de estado para estado, a proteção era bem menor. Mas o governo bancava? Ou basicamente, o governo bancava, né, pelo menos. Até os 21, tá? Até os 21 por legislação federal, né? Então, é muito diferente uma legislação federal forte, amarrada, com lobby forte, porque o lobby lá é parte do sistema, né? Que opera há tantos anos e que foi fortalecida nos anos 60, nos anos 70, pelos veteranos de guerra. Né? Porque foram eles que foram os marginalizados no começo. Então, eram eles os excluídos. O conceito de deficiente nasceu das guerras, né? Então, quando os autistas entraram no conjunto da deficiência, isso foi através de uma legislação federal, isso trouxe enormes ganhos
para a população, entendeu? Você acha que dá para dizer que a deficiência é um obstáculo como qualquer outro e não impede uma vida sem limites? Então, eu acho que a deficiência é uma circunstância como qualquer outra. Porque, bem ou mal, Miriam, amanhã somos nós deficientes, né? Então, a gente não sabe... Por exemplo, eu tenho uma placa na perna porque eu tive um acidente no gelo. Tecnicamente, eu sou uma deficiente, tenho uma prótese. Se isso um dia me incomodar, eu vou ter que acessar os meus benefícios, entendeu? Se isso um dia fizer diferença para mim, provavelmente vai fazer. Né? Eu tô com 53 anos, se eu continuar... Vivo até lá. Exatamente. Rafa já vai na... Se eu der uma sortezinha, né? Ô, Rafa, vamos... deixa eu só fazer assim. A gente está falando sobre uma moradia assistida ou... não, vou deletar isso aqui. Vamos falar sobre moradia assistida ou moradia apoiada, como vocês chamam, né? Qual é a diferença? Qual é a diferença de moradia assistida ou moradia apoiada? Na verdade, Rafa, o termo apoiada eu inventei, tá? Para fugir daqueles termos que estava todo mundo usando. Por quê? Eu tinha medo que aqueles termos que todo mundo estava usando viessem com um significado que não fosse exatamente aquele que eu queria. Então, quando eu pensei na moradia apoiada, eu pensei num modelo de moradia que tivesse um mínimo de suporte institucional dentro dos processos da moradia em si. Ou seja, que o suporte fosse dado pela própria comunidade, que a nossa ação fosse através da comunidade. Então, nós educamos a polícia, nós educamos a padaria, nós educamos os vizinhos, nós ensinamos as pessoas a viverem... Em qual sentido você quer dizer, Meca? Boa pergunta, Rafa. Nós educamos no sentido de que, para que eles entendessem que a diferença não era uma ameaça, não era um perigo, e que a pessoa que é diferente, que pode receber o nome de estranho a eles, na verdade era uma pessoa como eles, esquisito, né? Eles aceitaram de boa? Muitas vezes, olha, a gente teve que fincar o pé muitas vezes, tá? A gente teve que fazer coisas que enfim, que eu preferia não ter feito, sabe? Por exemplo, em uma ocasião, em um comércio ali na região, que eu prefiro não identificar, né? Num comércio na região, eu estava entrando com um paciente nesse comércio, adulto já, e com pouco comprometimento funcional, tá? Que eles chamariam de nível 1. E aí o rapaz desse comércio falou assim, "Ih, lá vem o louquinho de novo." Nossa. Aí a gente fez o louquinho ser despedido. O rapaz que chamou de louquinho ser despedido. A gente falou, não tem lugar para esse cara aqui, pode ir embora, porque a gente tinha um convênio grande com esse comércio. Então, teve uma queda de braço também. Mas aí, as coisas começaram a melhorar e hoje em dia eu acho que é um bairro... por causa da nossa presença, né? São tantas unidades e tanta gente. A gente tem lá... Onde fica? Fica perto do Parque Vila Lobos. Então, a gente tem bem perto. Bem pertinho. Você tem quantas unidades? A gente lá no Parque Vila Lobos, ali perto do Parque Vila Lobos, a gente tem 4 unidades de atendimento e uma unidade de especialidades. Então, é muita gente. Então, a gente tem 85, 90 pacientes passeando por lá. Tá? E alguns de portas abertas mesmo, porque tem condições de circular e tal. Outros que circulam com apoio, enfim, mas circulam por lá e vão para todo canto, né? Depois a gente tem unidades em Porto Alegre, em Goiânia, em João Pessoa e em Recife. Quantas unidades já são? São em 4 estados, né? Mais essas daqui. Na verdade, mas começou com essa... Vocês existem aqui há 9 anos? Nós abrimos em 2015, fez 9 anos esse mês. E em 9 anos cresceu assim, que maravilha. Começou com essa unidade daqui? Começou com a unidade daqui, na verdade era lá na Vila Mariana, era uma unidade bem pequenininha. Aí eu peguei uma escola aqui, porque na época a gente atendia crianças em idade escolar. Sim, Então eu falava assim, eu gosto de ter um ambiente que se pareça com o ambiente que eles deveriam passar o dia, que era a escola. Porque algumas crianças dividiam o turno, né? Então elas vinham ficavam com a gente, tudo. Depois a gente foi pegando pessoas mais velhas, depois os meninos foram crescendo. Então a gente começou a adequar melhor os ambientes. Então todas as unidades são na mesma rua. Né? Então elas estão distribuídas em 200 metros da mesma rua. Certo. Então a gente teve um impacto na região mesmo. Né? Teve uma Eles educação... transitam entre as unidades? Transitam.
Mas sempre com algum... Não sempre. Tem alguns que transitam sozinhos. Sério? Tem. Que maravilha. Tem alguns que a gente transita a uma distância. Né? Tem alguns que todo mundo conhece. Né? Então, assim, os seguranças de outros locais, a polícia. É aí que você fala da educação de da toda educação. a estrutura isso que eu do chamo bairro, de apoio. né? Apoio é isso. Porque o rapaz, ele tá indo lá, ele não tá indo sozinho como um todo, né? As pessoas que estão de fora conhecem de já, apoio né? era exatamente essa, que o apoio viesse da própria comunidade, entendeu? Porque eu acho que, assim, é um erro, também não é um modelo que eu adoro, esse modelo de isolamento das moradias, né? Porque é muito mais simples do ponto de vista logístico, você ter uma moradia linda num campo... Com pessoas especializadas para cuidar ali, para dar o suporte. Volta, né? Para você não Exatamente. ter nenhum problema. É muito mais difícil você ter uma moradia ou um serviço inserido na comunidade, Sim, né? na sociedade como ela é de fato, né? Você não acha que falta informação? Por exemplo, chamar de louquinho. Falta informação. Falta. O que é um louquinho? Isso, falta. Na verdade, a gente fez várias panfletagens. Às vezes, os meninos próprios saem para fazer as panfletagens. A gente dá um espaço grande para eles... Os meninos que estão aptos, né? Não os que estão... eu acho que todos eles têm alguma aptidão, entendeu? Sim. Rafa, todos eles conseguem sair no bairro e levar panfletos. Tem alguns que vão ser mais falantes... tem alguns que vão querer interagir, outros que não. Então, acho que cada um consegue exercer ali seu papel nisso daí tudo. Sim. Né? E eles... então, a gente foi conscientizando. A gente já teve vários episódios aí, incidentes, né? Que também educam as pessoas em ambientes públicos. Na experiência, assim, né? Sim. Tudo é aprendizado. Mas sim, falta informação, falta sempre informação, né? Sim. O preconceito existe... Por falta de informação. Exatamente. Muitas vezes eles não se dão conta, né? Esse rapaz que infelizmente perdeu seu emprego, ele se mostrou muito arrependido. Entendeu? Mas era assim, naquele momento a gente falou, a gente vai passar uma mensagem muito forte aqui. Exato, né? Porque às vezes ele, por não conhecer, acaba, né, lidando numa situação onde às vezes o rapaz derruba alguma coisa, né? Acontece algum acidente. Isso fere, né, as pessoas, inclusive. Exatamente. Né? Fere propriamente o dito estabelecimento também. Fere tudo, fere tudo, enfim. É isso que a gente fala, por exemplo, quando é um down, tá escrito lá. Todo mundo já trata diferente. Exato, olha que bonitinho, vou falar diferente, vou ter paciência, vou ter tolerância. Quando é um autista nível 1 de suporte, que é mais leve, muitas vezes você não vê, autismo não tem cara. Exatamente. O Rafa, por exemplo, ele tromba com todo mundo, que além de autismo, ele tem baixa visão. Quando é homem, os caras querem peitar. O que é? Isso. Entendeu? É de uma ignorância. Então, o que eu falo sobre esse autismo leve, que as pessoas falam que se referem como leve, algumas... Sim. É isso, que na verdade, em termos de exclusão social, a que eles sofrem é muito mais violenta. Sim. Entendeu? Porque, exatamente, o cara que tem uma deficiência visível, e eu não estou nem falando de síndrome Down, pode ser qualquer outra. Se você está com uma muleta, a pessoa vai ter algum tipo de solidariedade, né? E empatia. Agora, se você tem tatuagem e está usando um boné, entendeu? Você está lá para ser humilhado, entendeu? Então, isso é ruim. Pra bater. Rafa pergunta, qual é o conceito e como funciona uma moradia assistida? Qual é o conceito de como funciona uma moradia assistida? Tá, eu vou falar o que eu entendo por moradia assistida, tá? Nos Estados Unidos, eu trabalhei em 2 tipos de moradia. Moradia terapêutica e moradia assistida. Qual a diferença dessas duas? A moradia terapêutica era aquela que a gente tinha para os under 21, né? Os sub-21. Abaixo de menos 21. Isso. Eram jovens, né? Em sua maioria, a gente chegou a ter crianças, tá? Que viviam na moradia, que tinham questões comportamentais muito graves. E não eram só crianças daquela região de Massachusetts, eram crianças do país inteiro, porque era uma moradia mais equipada para lidar com casos mais graves. Então, todos eles tinham um certo número de objetivos. Tinha gente de fora do país também. Tinha um certo número de objetivos terapêuticos, era, em geral, redução de comportamento autolesivo grave. E eram pessoas, justamente, que, na ausência dos manicômios, ficaram sem tratamento, sem atendimento, sem condição de frequentar um serviço ambulatorial com sucesso. Então, essas eram as moradias terapêuticas. Eu trabalhei em uma, em particular, que chamava unidade intensiva.
E eram os casos mais graves. Para te dar uma ideia do custo, na época, né? E eu estou falando aí da época que eu trabalhava lá, nessa unidade, eu trabalhei 5 anos nessa unidade, como coordenadora dessa unidade. Na época, ela custava para o Estado $400 mil por ano. Tá? É muita grana. Eram os casos mais graves dos Estados Unidos. Eles eram de todos os estados mesmo, né? Então, exigia uma complexidade de cuidados do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de treinamento, de equipe, de rotina. Eles tinham que ter uma rotina dinâmica, eles tinham que ir para a escola, eles tinham que fazer tudo, né? E com apoio. E os adultos. No caso dos adultos, eram moradias assistidas. Por quê? Porque eles já não tinham objetivos terapêuticos, né? Tinha aquela noção de, o adulto, ele tem a liberdade de tirar um cochilo depois do almoço e não fazer nada se não quiser no fim de semana. Então, preservando esses direitos, eles tinham objetivos, eles tinham menos objetivos mais... Isso já nos anos 90, tá? Objetivos que hoje em dia está se falando muito nisso, né? Na escolha. Mas eles tinham esses objetivos mais voltados para os interesses deles, de recreação, de inserção no mercado de trabalho. Então, essa parte vocacional, eu trabalhei bastante lá, na época dessas moradias. Então, eles também têm objetivos, mas são menos e são mais centrados nas preferências vontades, e nas vocações, né? E nas vontades. E tanto um quanto o outro é 24 horas por dia que fica lá. Não fecha. Mora lá. Sai, pode passear com a mãe, com o pai, pode passar o fim de semana, pode fazer o que quiser, como qualquer outra pessoa. É livre. Sim. Bem legal isso. Né? É livre. E se você tem uma família que quer ir todo fim de semana, que quer ir levar para jantar na quarta-feira, vai. Isso dificulta, entendeu? ou tudo bem? Não, depois não dificulta. Tem readaptação é ruim, não? Não. Eles se acostumam. É importante, né? Uma dinâmica. Acho, né? Ter esse contato. Os mais graves que eu trabalhei lá, muito graves mesmo, era muito difícil para a família conseguir ficar em casa sem suporte. Sim. Então, muitos deles acabavam ficando lá e quando eles recebiam as visitas e ficava lá mesmo. Né? Mas a maior parte deles tinha uma rotina de passar um tempo em casa, enfim. Mas eles fazem tudo de boa se tiver suporte, é isso? Basicamente isso. Faz tudo. Tinham vários níveis, né? Esse sistema de moradias que eu conheci era bem interessante porque, para o pessoal que não conhece o estado de Massachusetts, é um estado pequeno, né? Então, o centro ali é Boston, né? A parte mais, vamos dizer assim, a capital. E para fora de Boston, que eles chamam de subúrbios, né? São várias cidadezinhas, distritos, né? E as moradias do NEC, que o NEC era uma grande escola, assim, uma unidade do tamanho de um quarteirão, vamos dizer assim, em volta eles tinham 17 moradias. Em distritos diferentes, ou seja, municípios diferentes. Então, lá centralizava tudo, lá no NEC, né, no prédio central, mas a gente ia de uma cidade para outra, a gente circulava, entendeu? Levava os meninos para a escola, voltava, ia para o trabalho, ia para o IMCA, para o clube, para não sei o quê. Entendeu? Então, era muito dinâmico tudo isso. E algumas dessas moradias eram mais intensivas, como essa que eu falei, que custava esse dinheiro todo, e outras eram muito menos. Então, por exemplo, tinha uma unidade que eles não tinham funcionários à noite. Não precisava? Não, eles tinham um funcionário à noite dormindo, como quase um caseiro, tá? Mas era só por questões mais do ponto de vista administrativo mesmo. Então, eles tinham um administrador, praticamente, que era o cara que cuidava se tocasse o alarme, se, enfim, garantia que tudo era feito. E outras unidades que eles tinham que ter gente acordada e etc. E tinha todo um sistema de monitoramento, uma logística muito complexa. Então, nessas moradias, basicamente, você tem o quê? Atividades terapêuticas, tarefas domésticas, esporte, oficina, é isso? Não. Oficinas. Nas moradias, a gente fazia o mesmo que você faz na sua casa, né? E o que eu faço na minha casa. Eu moro, né? As coisas eram feitas fora da moradia. Então, você sai para comprar pão. Exatamente, você sai para comprar pão. Mas sempre com suporte. Alguns sem suporte, alguns com menos suporte, a maior parte com suporte. Mas ia assim, do muito pouco para o muito, né? Então, a gente fazia na moradia isso, dava suporte para a vida, né? Então, nos meninos que tinham mais comprometimento de funcional mesmo, a gente tinha que dar os remédios, então a gente administrava os remédios, então a gente tinha curso técnico para dar remédio, né? Não era... Isso viabiliza... Alguém de fora?
Não era alguém de fora, não era um enfermeiro que dava os remédios. Isso é bem legal. Isso viabiliza o negócio. Porque senão fica mais caro ainda. Muito né? caro. Então, um dos maiores desafios aqui é essa coisa assim, isso aqui é desse profissional, isso aqui é desse profissional, isso aqui é desse profissional. Exato. Quando você Fica vê, inviável, você tem que trazer 35 profissionais diferentes, de diferentes especialidades, que seguem diferentes regras, tem diferentes sindicatos, e aí você tem que contratar todos eles CLT, porque senão você vai tomar uma processão nas suas costas. Aí você quebrou o negócio, né? Lá, como é que era? A gente era treinado para tudo. Eu era instrutora de primeiros socorros da Cruz Vermelha. Entendeu? Eu sabia tirar as pessoas do prédio se pegasse fogo. Né? Então, todo mundo era treinado para aquilo que tudo seria exigido. Quem dirigia as crianças para a escola? Nós. Entendeu? Umas vans enormes, a gente que guiava. Por quê? Porque a gente era treinado para guiar a van, carregando pessoas com deficiência, tendo problema. De acordo com a demanda, você ia Você recebia treinamento, você O grito das pessoas é normal, assim, modo geral? Que grito? Os gritos que normalmente as pessoas falam, assim, socorro, socorro. Pra sair em prédio, né? De se tiver pegando fogo, se tiver em perigo, né? Lá, Rafa, a gente tinha uma outra questão que era os alarmes, né? Nos Estados Unidos a gente tem que ser treinado para alarmes. Então, todo mês a gente tinha que fazer um negócio chamado drill, que é esperar o alarme tocar e retirar todo mundo em menos de 120 segundos. Então, era feito toda semana, todo mês, entendeu? Aqui aqui é diferente, né? Aqui no Brasil já é diferente. Aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil tem uma pequena vantagem em relação ao lugar que eu morava, que aqui as estruturas usam muito concreto, elas queimam um pouco mais devagar. Talvez essa sala queime rápido por causa dessa espuma toda. Mas as estruturas aqui são um pouco mais... usam muito concreto, né? Então, porque lá uma casa vai embora em 4 minutos, 5 minutos, né? Então, você tem que sair correndo rápido. Lá, tudo, né? Vai rápido. Rafa, como se mantém a segurança e acolhimento dos assistidos? Como é que se mantém a segurança e o acolhimento dos assistidos? Olha, isso varia muito de acordo com o perfil de cada um, né? Porque se é um assistido que exibe uma série de comportamentos de risco ou que não tem comportamentos de autopreservação, ou seja, não sabe se defender, né? Então, aí a gente tem um papel de defender dos outros, defender dele mesmo, né? Por conta disso, é que a gente agrupava mais ou menos em função do tipo de profissional que eu precisaria, o tipo de treinamento, de perfil que eu precisaria, de rotina que eu precisaria ter. Então, o treinamento era muito intenso. Isso foi uma coisa que eu acho que eu consegui trazer para cá, dentro das nossas limitações e tal, enfim, até financeiras e tudo. Eu acho que o treinamento era a parte mais importante, né? Uma coisa chamada compliance, né, com certas regras mínimas de funcionamento e tudo, que a conformidade com certos processos de segurança são importantes. Então, para te dar um exemplo, Miriam e Rafa, a gente tinha eram 17 moradias, tá? Outro aspecto que viabilizava o funcionamento financeiro do negócio. Eu não teria 17 supervisores, entendeu? Eu tinha 2 supervisores que não dormiam, né, à noite, e eles ficavam circulando nessas 17 moradias, que eram dentro de uma faixa de 50 milhas, né? E eles faziam visitas, faziam checagem e tudo mais. Eu tinha profissionais acordados em cada uma dessas moradias, mas essas 17 moradias estavam custeando aqueles 2 supervisores. E, além de tudo, eles teriam um BCBA, né, um analista do comportamento, com um pager, na época era pager, responsável pelas noites. Então, eu tinha 8 semanas do ano que era eu. Significa assim, nessas semanas que sou eu, Meca, me responsabilizo a não beber, a não ficar fora do alcance mais de 70 milhas, e eu tenho certos códigos no pager. Então, por exemplo, eu lembro direitinho desse, que era um terror. Estrela 25. Se aparecer estrela 25, você entra no carro e de lá você liga para saber o que está acontecendo. Entendeu? Eles colocam estrela 25 e o número do lugar que você está indo. Mas o que você trouxe de lá para o grupo Método? Essas unidades que você tem, que você está falando aqui, é mais ou menos isso, né? Eu não consegui trazer as moradias. Eu acho que as moradias... Inclusive, eu acho que as moradias, elas são difíceis lá. Tá? Elas não são fáceis lá.
por conta de todos os riscos, né? Você tem, com tudo que eu vi, que tinha cuidado com milhões de coisas, eu vi muito incidente que poderia ter sido evitado. Então, as moradias é um desafio lá. O que eu trouxe de lá foi um serviço que é regido por processos, que pode ser replicado, que protege o indivíduo, que, enfim, eu acho que é isso que eu trouxe. Mas esse serviço, ele tem que ser olhado da ótica da sociedade o tempo todo, né? E se renovando, né? E se renovando, adaptando. se adaptando a valores e etc. Então, acho que hoje o que eu faço aqui é muito diferente do que estava lá, sabe? Se adaptou. Exatamente. Primeiro que eu adaptei ao chegar, mas eu fui brasileirando e modernizando. E na própria abordagem, a própria prática, né? Se modernizou e... Então, o Grupo Método não é uma moradia assistida? Não, hoje em dia não é uma moradia assistida. É moradia-dia? Não é uma moradia, não é uma moradia. Ele é um serviço de intervenção comportamental interdisciplinar, ou seja, a gente tem outros profissionais de outras áreas, tem educador físico, tudo. E a gente trabalha em todas as áreas, para alguns casos, né? Em alguns casos a gente trabalha em todas as áreas do desenvolvimento e da vida, então relacionamentos, interação social, autonomia em casa, comunicação, etc. Em outros indivíduos que têm necessidades mais pontuais, a gente chama de focal. A gente trabalha naquelas necessidades mais pontuais. Então, assim, interação social, fazer amigos, inserção no mercado de trabalho, né, que é uma coisa complicada, porque inserção no mercado de trabalho está anos-luz da inclusão na escola, atrás. Mas isso seriam tipo cursos que vocês dão para os assistidos, é isso? Não é curso, porque não é exatamente um formato de curso. A mídia, né, de transmissão de conhecimento não é exatamente um curso. Porque, veja, para você ter um emprego, você precisa mais do que uma habilidade técnica. Eu tenho meninos lá que são extremamente talentosos, que sabem fazer vídeo, fotografia, quadrinhos e o diacho, mas não conseguem ter um emprego. Porque ter um emprego exige outras funções aí, outras questões. Leitura, às vezes. Comportamento social, saber exatamente. O que conversar na hora que você para do lado do bebedor, bater ponto, usar uniforme, limpar a camisa depois que sai do banheiro, botar por dentro da calça. Sim. Então, tem milhões de detalhes, coisas. São coisas assim. Então, a gente cria condições ali para eles desenvolverem isso. O modelo de inserção no mercado de trabalho que a gente usa é um pouco mais... É modernizado, então a gente não trabalha com aquele conceito de oficina muito, né? Embora, para alguns pacientes, a oficina ainda seja um modelo adequado, ela é segregada, né? Então, a gente prefere um modelo mais distribuído no próprio sistema. A gente tem um café lá que os meninos trabalham. Então, e esses que você falou do focal, então são pessoas que têm necessidades mais específicas, mas níveis de suporte talvez um pouco menor. Não necessariamente. Vou te dar um exemplo de focal com nível de suporte muito alto. O que é focal? O que focal ela falou é a intervenção que é voltada para um aspecto, ou menos alguns aspectos sim. da vida do indivíduo. Vamos dizer... Tipo trabalho que você está falando. Tipo trabalho, ou interação social, ou... Não vai pegar fono, TO, Exato, todas as terapias, né? Todas as áreas. Mas eu tive um caso, por exemplo, no Sul, foi um caso muito grave de autolesão que eu peguei lá. Provavelmente o mais grave que eu peguei na vida, e no sentido assim, eu fui muito ousada até para o tratamento desse menino. Porque eu falei assim, cara, ninguém vai pegar esse menino. Ele tinha sido encaminhado para uma tal de uma instituição que ninguém sabia qual era, porque não existia, tal do manicômio, entendeu? E aí eu falei, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu exigi que fosse feito de um jeito específico. No caso dele, foi uma intervenção focal, tá? Porque era só voltada para a redução daquele comportamento autolesivo e aumento do uso das mãos. Então era só isso. Mas Só que eu internei ele. Eu pus ele no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E por 2 meses ele ficou lá. E depois eu tirei ele de lá e botei no serviço ambulatorial, entendeu? Mas aí eu fiz o caminho todo. Só que aquilo era uma intervenção focal de altíssima intensidade. Mas também precisava saber, os pais, no caso, precisavam saber, ou você eles ficavam lá. Por conta... Não, eles ficavam por lá. Conta e era autista? É. E esses casos de meninos que a gente via aí no noticiário, o menino mora no Nordeste e fica acorrentado, mora com a mãe sozinho. Teve um que queria conhecer a praia, alguém, um cara idoso lá, foi lá, tirou, ou algum terapeuta profissional,
que você me diz desses casos? Tem muitos, né? Alguns aparecem a na gente nem televisão sabe, e outros exato, não aparecem na isso, a maioria televisão. não aparece. Normalmente, esses casos que aparecem na televisão, amarrados ou acorrentados, Sim, acorrentado. são casos de ou autolesão muito grave, né? Que isso tortura as famílias e as mães, ou heteroagressão muito graves, ou os dois. Em geral, até os dois, porque você acaba... E aí, o que acontece? Não existe especialistas nisso que saibam o que estão fazendo, não existe muitos. Acho que existe pouquíssimos, entendeu? Eu tô arriscando aí. Desses mais graves eu tô falando, tá? E aí, o que essa família está completamente negligenciada? Completamente. Ela não vai arrumar uma pessoa para trabalhar com aquele indivíduo. E ela vai ser olhada torto porque ela fez o que ela fez. Né? Então, é complicado, porque você não pode endossar esse tipo de prática e falar, filha, não é assim que resolve o problema. Mas, ao mesmo tempo, ela está completamente à margem de qualquer apoio. Ah, mas ela ganha uma bolsa de meio salário mínimo. Amigo... Isso aí não dá nem não pra ela mesma, entendeu? né, coitado. Mas... Rafa, qual é o papel da família nesse processo? Qual é o papel da família nesse processo, Meca? Olha, eu vou falar que o papel da família no processo do desenvolvimento todo é essencial, tá? Mas na vida adulta, eu gostaria de dar um recado, assim, para as famílias, sabe? Uma vez eu encontrei com uma mulher que me reconheceu numa padaria. E ela falou, você é a Meca, eu sempre quis te conhecer, porque eu tenho uma filha que já tem 30 anos. E eu choro cada vez que eu penso no que vai ser dela sem mim. E aí, eu me contive... para não falar o seguinte, vai ser um desastre. Porque se você vai deixar para pensar, no dia que você não estiver mais aqui, lascou. Tá? A gente tem que pensar, por isso eu pego as crianças pequenas e eu trago essa questão para os pais. Pequenos. Tipo assim, ninguém tá pensando em morrer. Mas a gente tem que pensar na vida. Né? Mas peraí, os Autonomia, pais né? já pensam nisso. Eu tenho contato com as mães atípicas e é um terror. Você fala, a mãe não tá proibido morrer, você não pode morrer sossegado. Mas não é ser proibido morrer, é o que você vai fazer. Então, por quê? mas se você morrer, mas o que aí, que eles vão então, mas vai aí ser que tá a deles? história. Por que ele vai morar com você até você morrer? Porque você não tem grana para pagar. Exatamente, porque você não tem alternativas de moradia. E nem o governo, e nem Exatamente, nada. mas aí você tem que... O que eu queria que as pessoas olhassem, assim, a necessidade de uma moradia tem que acontecer antes de vocês sem morrerem. dúvida, sem tá? dúvida. Então, por exemplo, a moradia da AMA, né? Que eu acho um exemplo. Por que eu acho um exemplo? Porque elas sabem que não tem ninguém fazendo nada por ninguém e elas fizeram. Então, Como que é a AMA? são mães. A AMA é a Associação dos Amigos do Autista, aqui em São Paulo, né? A primeira AMA da América Latina foi daqui de São Paulo. E elas têm uma moradia, essa moradia é isolada, é segregada em parelheiros, semi-segregada, né? Ela tem uma participação ali na comunidade. E para entrar demora mais de um ano a fila. Você não vai conseguir entrar. Você não vai conseguir entrar. Exato. São 3 casas que tem um número de gente já. E eles pegam casos bem graves, né? E são mães que sustentam o negócio. Entendeu? Então, no momento, se você me perguntar, eu vou falar assim, olha, Miriam... Junta com outras mães, montem a moradia de vocês e paguem a vida do filho de vocês enquanto eles não trabalharem e produzirem seu próprio dinheiro. Se eles trabalharem e produzirem algum dinheiro, qualquer que seja o dinheiro, né, eles podem ajudar, né, eles podem contribuir. Então, se você fala assim, mas meu filho só consegue trabalhar 15 minutos por dia. Se ele trabalhar 15 minutos por dia todos os dias, ele vai ganhar os seus R$25 por semana, que ele vai comprar os biscoitos dele todo e você não vai ter que gastar. Tá? Então, beleza, ele vai comprar o Google Play dele. Vou te contar. O Rafa vem de brigadeiro. Tá vendo? Ele é empreendedor, só que ele sai com o Fábio AT. Eles vendem tudo, ganham uma grana, sabe o que eles fazem? Come churrasquinho, volta sem grana. Não, volta com grana, né, Rafa? Metade pro churrasco e metade agora tá só lucrando, Rafa. Como é que ele vai juntar dinheiro desse jeito? Mas é empreendimento, entendeu? Sim, mas faz mesmo. Saímos super pra rua. Tudo ele quer fazer. Hoje em dia o Rafa evoluiu muito nisso também. Vai e aborda as pessoas. Uma própria timidez, vamos colocar aí que ele Vocês poderiam ir um dia vender lá no Grupo Meta. Com certeza a gente vende na clínica que ele atende. Sério? Opa, pelo menos umas 2 vezes por mês ele vende a na gente tem 200 clínica. funcionários, cara. Então, exatamente. Ele vai, ele para, ele chama. Encomenda E é super legal. Festa lá na Se vocês tiverem
um dia fixo, a galera espera. Gente, que massa. Entendeu? Então, hoje é dia que o super Rafa legal. vem aí com os Vamos brigadeiros. combinar. Entendeu? Então, Rafa, aí vem com os super brigadeiros. bacana pra Ainda mais gente fazer. porque eles comem lá, né? A gente tem um refeitório. Sim. Então é um lugar que fica toda a galera. Sim, aí Ele faz compra, brigadeiro de isso é super banana e legal. brigadeiro... Não, banana convencional. ainda não sei. Mas ele tá aprendendo. Não de inventa banana. essas... Não, brigadeiro tradicional. Tem que ser tradicional, né? Não pode inventar. Sem modinha. Sem modinha. Só o básico que O Rafa é funciona. super empreendedor. Ele quer comprar, vender camiseta, vender caneca, Isso é verdade. vender chinelo. Cara, Quer trabalhar de certa forma também, né? Isso é muito Isso. importante também, porque aí já vai trabalhar tanto a questão social, a cognição, várias questões, né? E aí, às vezes as pessoas, os pais menosprezam o potencial financeiro disso, porque, não é um emprego de verdade. Claro que é um emprego, É um cara. emprego, É claro. uma ocupação, produz dinheiro, o emprego produz satisfação para ele. Pra ele, aumenta a organização, Exatamente, planejamento, entendeu? Tem um super efeito. tudo isso assim. é importante. Rafa, é possível viver longe dos pais e ser independente? É possível viver longe dos pais e ser independente? Olha, eu acho que sim, para algumas pessoas, e não estou falando só de autistas, isso sim e não, né? Tem pessoas que não são autistas, que não conseguem viver longe de seus pais, não conseguem ser independentes. E aí? Faz Né? o quê? Então, Vocês ensinam isso? a Não. gente trabalha nisso também, mas esse é um trabalho mais difícil porque é bilateral, entendeu? Ele é bidirecional, quero Se dizer, ele já está acostumado com a família, ou seja, a o pai ou a família não mãe. larga a mão, né? A família não Mas larga a quando a mão. família quer largar e ele não larga? Olha, a população que a gente trabalha aqui no Brasil é muito diferente da população que eu trabalhei nos Estados Unidos. A família, o conceito de família. Não, lá é liberado. Não, então não é liberado. Eles veem como Não, já sai de exercício casa da cedo, cidadania. Eles exigem isso, né? Então não interessa que você tenha essa dificuldade ou aquela dificuldade. Você tem direito de ser um cidadão. E eu quero que você seja. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu comecei a trabalhar com 3 anos lá nos Estados Unidos. Hoje em dia ela deve ter 30 e tantos. Ela saiu de casa aos 18 para morar numa moradia, numa situação de moradia assistida. Depois ela foi para uma outra. A mãe dela e os pais moravam ali perto, eles sempre se mudavam. Legal. Entendeu? Mas eles sabem que eles podem morrer em paz. Sim. Você entendeu? Porque ela já tem a autonomia dela agora, né? E ela precisa de ajuda para isso, para aquilo, mas ela já tem aonde conseguir essa ajuda e não é mais Dos pais. dos pais, Sim. né? Então eles se veem toda semana, eles viajam juntos, ela vai para casa, Olha que mas é outra espetáculo. Sim. e por isso que eu falo, olha, a hora de sair de casa é a hora que seus pais estão lá saudáveis. Sim. Entendeu? Que você pode ir lá, encher a paciência do Rafa para ele arrumar melhor a cama, para ele fazer... Que bagunça é essa, Rafa? Entendeu? Essa é a hora dele ter a casa dele, entendeu? Rafa, em que momento e a partir de que idade se deve pensar numa moradia assistida? Em que momento e a partir de que idade deve-se pensar numa moradia assistida? Olha, numa moradia, numa independência, numa autonomia, no momento que você resolve ter filho, né? Então, eu acho que sempre. Se vai ter que ser uma moradia assistida, totalmente assistida, parcialmente assistida, apoiada, terapêutica, eu acho que você vai vendo isso no desenrolar, né? Então, tem algumas habilidades, tem algumas ferramentas que nos ajudam a identificar essas habilidades, inclusive ferramentas de avaliação. Assim, o que você precisa, né, para viver sozinho? Você precisa lembrar de fechar a porta, você precisa desligar o fogão, você precisa saber usar luva para pegar a forma quente, você precisa saber tomar banho, se vestir. Exato. Entendeu? Então, tem várias habilidades que quanto mais você fizer sozinho, menos ajuda você vai precisar, e isso é bom, Sim. né? E quanto tempo vocês levam para detectar isso aí? Se eles vão ficar em moradia assistida ou não? Olha, se a gente tivesse opções, né? Se ele vai ficar em moradia assistida. Hoje em Ou dia, eu acho que ninguém. Tem dia, não tem? A pessoa vai lá, passa o dia. Tem vários. Eu acho que tem vários serviços que oferecem esse tipo de coisa, né? Então, assim, para a população de baixa renda, o próprio CAPS às vezes oferece algumas atividades durante o dia, tem as associações. Terceiro setor é o que carrega, o carro-chefe, né? Então, assim, tem um papel super importante. E a iniciativa privada, não. Por quê? Porque não para em pé. Né? Sem subsídio, moradia, né? não vai rolar Sim. desse jeito. Sem uma reforma, enfim, monstruosa na legislação ou algum tipo de subsídio, não vai rolar. Por causa do gasto vai ser mesmo. terceiro setor e poder público. Então,
Aí, boa sorte, né? Porque você vai ter que depender disso. Ou as próprias famílias montando cooperativas de moradia, né? Que acaba sendo quase um terceiro setor também, Que né? é De certa exatamente, forma, é um né? mini, né? É um terceiro setor que não tem que prestar Sim. contas. Eu queria que você contasse algum caso que te surpreendeu, assim, que, sei lá se é pequeno, mas ele tinha um comportamento bem difícil e que, ficando lá com vocês, você viu uma melhora que foi muito gratificante. Olha, eu vou citar esse caso de Porto Alegre, na verdade, tá? E não é o de moradia, mas ele teve que ficar internado, né? Porque as pessoas olham para a internação psiquiátrica, ainda hoje, né? Como uma questão de isolamento, exclusão e manicômio. Mas, muitas vezes, uma enfermaria psiquiátrica é usada como uma ferramenta de intervenção no momento agudo. É para isso que ela serve hoje. Então, você pode ter um paciente em risco. Lógico que os leitos estão pouquíssimos, né? Então, você não tem mais. Mas eu tinha um paciente nesse momento que, quando eu fui ver esse menino, na hora que eu olhei para ele, eu falei, ele já perdeu uma vista. Né? Eu pedi para que ele fosse avaliado por um oftalmo. Ele foi, tinha perdido uma vista. Mas a outra estava para ser perdida também. E ele não parava de se bater. Não parava de se bater. Mas ele perdeu se batendo? Perdeu se batendo. Nossa. E ele não parava de se bater. Como é que perde se batendo isso? Tem alguns tipos de comportamento de se lesionar que afetam diretamente a retina, né? Que também bate aqui muitas vezes, a lateral, né? Eles batem Aqui. né? Aqui, particularmente. É tipo uma têmpora, né? Aqui, nas têmporas, é um lugar que bota em risco a visão. A visão. Cara, eu não sabia. E às vezes as pessoas falam mão aberta, não tem problema. Não, mão aberta tem problema. Ela entendeu? Porque é exata. E eles acham que só se fosse um soco. Como o movimento é repetitivo, então nesse caso eu observei o menino por 18 segundos, tá? Em 18 segundos, ele bateu nas têmporas 76 vezes por minuto. Quantos anos ele tinha? Daria 76 vezes por minuto, bateu né? mais de uma vez por segundo ali que você estava vendo. E aí eu perguntei pra família, quanto tempo ele fazia? Ele faz isso o dia todo. A gente sabe o que ele quer pelo ritmo que ele faz isso. Nossa. Enfim, uma coisa bem... Quantos anos? 12. Então, esse menino, eu falei, eu pego, mas eu quero ele primeiro sob meu controle, dentro de um lugar super protegido, para que a gente possa trabalhar é um lugar nisso. Super protegido? Era um hospital, uma enfermaria. Mas e aí, como é que esse controle? Como é que se tem esse controle? Olha, num hospital... É só com medicamento? Não. Inclusive, eu fiz questão que o medicamento fosse controlado por uma pessoa da minha confiança. Você conseguiu tirar o medicamento? Praticamente. Praticamente. Ele não era sedado. Não era sedado. Ele não foi sedado e não foi contido em cama. A gente fez um tratamento que é baseado em evidência, mais moderno, que se faz hoje. E ele ficou 2 meses lá. Eu tive que usar equipamento de contenção ambulatorial, que eu chamo assim, né? Que é uma contenção que limita alguns movimentos, protege algumas áreas no corpo todo. Porque quando você restringe um movimento, você produz outro e tal. Ele ficou um tempo assim, a gente foi removendo aos poucos. Em 2 meses ele saiu, passou para atendimento ambulatorial de 45 horas. Hoje ele está com 35 horas. E está super bem. Que espetáculo. Entendeu? Tá super bem. E foi para mim o caso de maior sucesso que eu tive na vida. Até porque, assim, no começo eu falei assim... O convênio não vai querer pagar isso, né? Mas a situação era de... Convênio é difícil pagar qualquer coisa. Eu vejo pela clínica onde eu tô, vejo por tudo que eu faço. Sempre é complicado o convênio. Mas a situação era de tanto risco, né? Especialmente porque eu fui visitar esse menino com a presença de uma médica. E na hora eu falei assim, olha, tem que avaliar no oftalmo. E na hora que eu falei, eu acho que perdeu aquela, porque já dá pra ver, né? Mas quando eles viram, eles falaram assim, ixi... Né? Vai perder a outra. Eu falei, vai perder a outra. E agora ele já fez a cirurgia na outra, porque ele não se bate mais. Entendeu? Fazer. Então ele já fez. Mas voltou a enxergar? Numa ele nunca perdeu. A que ele tinha perdido. A que ele tinha perdido era irreversível. Era irreversível. Mas a outra ele não perdeu. E hoje em dia, porque quando a gente foi ver ele tinha perdido funcionalidade. Então ele não usava mais as mãos para comer, não usava mais. Usava fralda, enfim. E agora ele voltou, né? Então, porque parte do tratamento é ensinar ele usar as mãos de novo. Mas como é que você sabe que voltou, se não voltou? A equipe de lá do Rio Grande do Sul te passa as informações para cá? Então, eu tenho uma clínica lá. Mas o problema é basicamente químico? Ou é autoestima e tudo junto?
Não, eu não chamaria nem de químico, nem de autoestima. Eu acho que é um jeito de funcionar, tá? Já vem de fábrica. É assim. Eu acho que até a Parte é uma percepção característica da pessoa, dele, tá? né? Então tem um tipo de autolesão que é mais grave, que é essa autolesão produzida pelo próprio comportamento, que o reforçamento é sensorial. Mais Isso, difícil né, de da tratar. percepção. É mais difícil de tratar. E não vai ser simples assim. Não vai ser só botar numa balança, botar numa lycra, fazer pular, entendeu? Não vai ser por aí. Mas foram intervenções comportamentais que vocês aplicaram Foi depois, totalmente claro, baseado do... em evidências, totalmente baseado na literatura. Sim, Totalmente. sempre para dar 100%. funcionalidade ao uso das mãos, para ir Exatamente. tirando o que eu fiz? reforçamento de Basicamente, se do ponto de vista bater. teórico, o que eu fiz foi bloqueio de resposta, uso funcional das mãos e esvanecimento do equipamento. Entendeu? Com 100% de controle. Então, eu tinha um profissional que eu mandei de São Paulo para lá. Então, o convênio teve que pagar todo esse Sim. rolê. Eu mandei um supervisor De meu... Porto Alegre para cá? De São Paulo para São Porto Paulo. Alegre. Esse cara ficou 2 meses num flat. Então, o custo foi muito alto, foi muito elevado. Aí você fala assim, pô, mas eles pagaram? Não só pagaram, como provavelmente não se arrependem. Entendeu? Porque o menino tá bem. Tá bem, Não é. perdeu outra vista. Isso. Entendeu? Pagaram e pagaram felizes. Entendeu? A gente vai falar que vocês dão muito cursos também para os profissionais, né? Mas eu queria saber o seguinte... Perdi. O podcast. Não. Eu quero saber o seguinte. Rafa, que dicas você daria para os pais, para as mães, geralmente mães atípicas solo, que convivem com crianças nesse grau de autolesão ou que batem nos pais, enfim? Que dica você daria para as mães ou para os pais que dão essa dica? Não, foi muito longa essa pergunta. Nem eu lembro dela, viu, Rafa? Não se sinta culpado. Sua mãe Como sacaneou que é? com a Quais as gente. dicas que daria para os que pais? dicas você dá para as mães, você daria para as mães que convivem com crianças Auto e autolesivas, heterolesivas. né? Que dica você daria para os pais ou mães que convivem com crianças autolesivas? Que dica você daria para os pais ou para as mães que convivem com criança autolesiva? Olha, a dica que eu daria, na verdade, assim, depende, né? Se você tá falando de mães ou Mãe de pais, solo, né? mãe Mãe atípica. solo. É uma mãe proporção. solo, pai solo, também já vi pai solo por aí. Mas é mãe, né? É mais comum mãe. É porque o pai vaza. A gente percebe É mais que- comum isso mesmo, mas... Olha, a questão é a seguinte, sozinha não vai dar conta. Nem com intervenção comportamental, se ela fizer esse curso, é legal? Não adianta Ajuda nada. bastante. Isso que eu tô falando. Sozinha não vai dar conta. Então, vai procurar, vai gastar seu tempo procurando ajuda, jogando compartilhando essa responsabilidade com alguém. Porque ela não pode ser só sua, é cidadão também, né? Então, você, mãe, é seu filho, é cidadão, ele também tem seus Mas aí entraria direitos. o governo, né? Cadê o governo? Então, mas é que a questão é que quando você joga a responsabilidade em cima, alguém pega. Foi o que eu fiz com esse convênio. Entendeu? Assim, convênio não tá pagando. Pagou. Por quê? Porque eu coloquei no colo deles a responsabilidade. A família colocou no colo deles a responsabilidade. Então, assim, tem que ser feita alguma coisa. O que eu penso sobre esses casos muito, muito, muito graves, como esse do Rio Grande do Sul, é que, assim, não são tantos, tá? Desse graças jeito. a Deus. São muitos, mas não são tantos. A gente poderia ter a iniciativa de dar conta deles. Tá? Não ia quebrar o país. Então, é uma questão de lobby mesmo, que aqui não pode falar lobby, mas de organização, de força política, de ir atrás, de fazer reivindicação barulho. também, Exatamente. né? Ir atrás disso. Completamente importante. Rafa, vocês têm um podcast, né? Vocês têm um podcast, né? Peraí, vocês têm um podcast. Fala um pouquinho sobre Vocês isso. têm um tenho. podcast, né? Ué, eu ouvi este artigo. É o nome do podcast. Ouvi artigo este falado. Artigo. Hã? Artigo falado? Não, acho que é. É um blog. É um blog. É um blog. Não é podcast? Artigo falado, Artigo falado. Não é Então um vocês podcast? têm um blog. Fala um pouquinho sobre ele. Vocês têm um blog, fala um pouquinho sobre ele. por favor. Olha, a gente, na verdade, do Grupo Método, a gente teve várias iniciativas diferentes, né? De disseminação, de conhecimento e etc. A gente vai retomar agora o blog. A gente teve um blog que era muito legal, chamava Artigo Falado. Por quê?
Porque as pessoas têm preguiça de ler artigo, porque eles são chatíssimos, né? Ou literatura difícil de digerir, em geral em outra língua, difícil de você entender o que é relevante dali. Então, a ideia era disseminar esse tipo de conhecimento de uma forma mais que as pessoas pudessem acesso, consumir, né? De uma forma mais imediata. Então, os nossos profissionais mais capacitados liam esses artigos, esmiuçavam aquilo que estava sendo colocado e depois ainda pontuavam as contribuições, né? E a gente fez isso por um bom tempo. A gente vira e mexe, faz essas coisas, lives, para disseminar um pouco. Informação, né? Informação, compartilhar informação. Compartilhar um pouco. Importantíssimo. Nessa questão aí da autolesão e tal, hoje em dia tem coisas super novas sendo produzidas. E o que eu vejo, na sua maioria, é que a gente está usando tecnologia que não se usa mais do ponto de vista comportamental, que está ultrapassado para o tratamento desses comportamentos autolesivos mais graves, que são automaticamente reforçados. Então, mas assim, os profissionais não sabem, não têm acesso. Exatamente, não tem acesso e é complexo mesmo, exige uma certa experiência e tal. Então, tipo a inclusão supervisão, exatamente. É a mesma coisa da inclusão na escola. Então é bem difícil, né? Rafa, pergunta, deixamos de falar alguma coisa importante? Deixamos de falar alguma coisa importante? Olha, Rafa, eu acho que vocês cobriram bastante dos tópicos que eu me sinto à vontade para falar e acho importantes, né? Acho que o fundamental é que a gente, não só as famílias, mas a gente como sociedade, profissionais e tal, a gente assuma alguma responsabilidade sobre a temática, entendeu? E não só a temática da intervenção precoce, porque essa é relativamente simples, né? Se você for pensar até na logística, mas também do amadurecimento. As pessoas estão ficando, estão crescendo, vão virar adultas, vão virar idosos. A gente vai ter problemas da terceira idade no TEA. Isso, exatamente, né? Coisa que não tinha antes, então, né? Assim, ou a gente assume que isso é uma questão nossa, que isso é problema nosso e que a solução também está conosco, que, assim, ou a gente não vai conseguir atravessar isso. Entendeu? E o que você sugere, por exemplo, quando eles deixam a escola, os que conseguem frequentar na adolescência e vida adulta, ficam em casa sem nenhuma perspectiva? Então, a questão da escola é que ela ainda mesmo que ainda não esteja perfeita, longe disso, né? A pública ou a particular, e eu não acho necessariamente a particular muito melhor que a pública. Não, às vezes a pública é exatamente. Eu acho que mesmo que a gente ainda esteja aquém daquele lugar que a gente quer estar um dia, a escola ainda protege, né? Ela ainda é um ambiente protegido, ela ainda tem valores terapêuticos, aí tem um valor terapêutico para os meninos estarem lá dentro, tem um valor social, de inclusão social, etc. Quando a escola acaba, não tem nada, né? O mercado de trabalho é brutal, até para a pessoa que não pro neurotípico, né? Então esse cara vai entrar primeiro, faculdade, né? No passado, a gente pensava no futuro profissional através da faculdade. Então, o grande valor da formação era a faculdade. Hoje em dia, você fala assim, a faculdade perdeu o seu valor, né? Porque ela não é mais o único lugar de formação e coisas que não são na faculdade dão muito mais prestígio e poder e dinheiro e autonomia do que a própria faculdade. Então, eu acho que assim, primeira coisa é que a escola vai ter que pensar além da faculdade, né? Então, a escola vai ter que pensar, eu não tenho só, meu objetivo não é botar esse moleque na faculdade, meu objetivo é botar esse moleque na vida, né? E talvez não envolva a faculdade. Cursos técnicos a gente tem que explorar um pouco mais, né? Porque cursos técnicos são importantes e eles formam pessoas. Mesmo esses cursos mais rápidos, de habilidades específicas. Hoje em dia, eu acho que se a pessoa não se familiarizar com algumas questões aí de tecnologia, as possibilidades são muito pequenas, né? Então, você está com... hoje em dia, a inteligência artificial te permite responder perguntas sem fazer muito esforço. Né? Então, isso vai marcar uma geração. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso e pensar no trabalho. Que trabalhos a gente pode fazer como sociedade para empregar a população de maneira geral e também a população com TEA, a população transtornos de desenvolvimento, psiquiátricos e tudo. Para finalizar, o que você acha dessa lei que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência, mas sem nenhum apoio? Então, deixa lá sem fazer nada, não sabe o que fazer. Qual é Olha, você está falando da lei da cota? Sim. Eu acho que a lei da cota tem vários problemas, né? A primeira que eu te falei, eu tenho uma prótese na perna. Né? Então, eu posso dizer que eu sou deficiente, eu poderia. E isso, eu poderia ocupar a cota de alguém.
Tá? Então, o conceito de deficiência é muito amplo. Né? Então, você colocar alguns deficientes na sua empresa não vai garantir emprego para autistas e para autistas que causam problemas, que causam dificuldades, que fazem você mudar a sua rotina, entendeu? E nem melhorar a autoestima deles, nem não, dar não nem vai, nada. não vai, porque você para empregar uma pessoa que precisa de suporte, você vai ter que oferecer suporte, tá certo? Então, isso vai encarecer o RH, assim como encareceu a escola. Então, até que surjam as leis, além da cota, né? Sim. Como eu falei para você, a primeira lei é aquela que garante o direito. Então, tá lá a cota. Sim. Agora, a lei que viabiliza o direito. Sim. Né? Como é que você vai manter o cara que é autista, que não fala, que precisa de ajuda para ir no banheiro, mas que consegue fazer uma atividade com atenção por muito tempo? Como é que você vai garantir que ele consegue ir lá e que a empresa consegue parar de pé? Então, que sugestão você daria para essas empresas? Olha, primeiro que é o seguinte, todo mundo consegue fazer alguma coisa que é produtivo e é útil para a sociedade. Todo mundo, não vem falar que não. Tá? Ah, mas aquele menino, ele se bate a cada 3 minutos. Então, ele pode fazer 2 minutos de alguma coisa que ele não se bate e ele vai ser produtivo. Tá? Então, tem uma premissa aí que as empresas têm que ter. Segunda coisa é que se a gente não fizer uma reforma em leis trabalhistas, a gente não vai conseguir dar emprego para essa população. Porque alguns deles vão ter que trabalhar 7 minutos por dia, 8 minutos por dia. Como é que você faz um contrato com esse cara? Né? Dentro da nossa legislação, você não consegue. É meio período que eles devem trabalhar, né? Então, meio período já muito. é Já é muito, muito né? Eu tô Dependendo falando, do caso. exatamente, eu tô falando de moleques que podem lá trabalhar meia hora, que começam com meia hora, depois passam para uma hora, mas uma jornada de trabalho de 8 horas, com uma hora de almoço, 9 horas, mas você está falando de um negócio que é brutal em qualquer ser humano. Então, para isso, eu acho que a gente vai ter que fazer certas acomodações, até nas condições de contratação trabalhista, né, de relação trabalhista, para que a gente possa oferecer mini contratos que garantam aí oportunidades de emprego, entendeu? Então, assim, eu gostaria de ver contratos mais possíveis, entendeu? Porque se eu tenho que contratar a CLT ou se eu tenho que contratar 20 horas, uma pessoa que não consegue trabalhar 20 horas ou que não consegue trabalhar das 8 às 6, mas gosta de trabalhar de madrugada, eu vou pagar adicional noturno pro cara que gosta, que só sabe trabalhar de madrugada. E aí também vira aquelas desvios, né, da brecha. Fala, eu tenho o contratado deficiente, né? Mas é uma pessoa que tem uma prótese na perna, mas que não tem nenhum tipo de deficiência, só para cumprir a cota. Outra coisa que acontece, eles pegam, contratam alguém que é deficiente e deixam em casa. Exato, mas libera, né? Não exige que vai, né? Não precisa. Só pra ter. É só pra ter. Então é tudo teoria. Na prática não se tem nada. Enquanto eles não fizerem os processos que garantam que isso seja cumprido, que tenha condições. Veja, a empresa tem que parar de pé. Né? A empresa tem que gerar receita para pagar seus funcionários e seus impostos. Então, se a coisa não for viável, não vai rolar. Sim. Então tem que ter mudanças aí. Tá, e para finalizar, fala um pouquinho dos cursos do Grupo Método. Hoje em dia, a gente oferece uma série... A gente oferece muitos treinamentos internos, né? Pro profissional, a gente tem um plano de carreira. Então, para mim, a melhor forma de formar profissionais é trabalhando lá por um tempo. Mas a gente oferece... Tudo que a gente produz dentro, a gente oferece para fora. Então, eu acho que o diferencial do conteúdo que a gente oferece é justamente o fato dele ser o conteúdo que a gente usa. Né? Então, eu não tenho um criador de conteúdo, sou eu, né? Então, por exemplo, esse tipo de intervenção para autismo mais grave, de autolesão e tal, eu vou fazer um workshop em janeiro, porque eu acho que eu sou a única pessoa que vai disseminar isso daí aqui. Olha que legal. Entendeu? Então, a gente vai vendo quais são as dores, e é a única né? pessoa no Brasil, né? Olha, São Paulo. eu tenho um colega do Grupo Método também, o Henrique, que mora lá no norte, no Nordeste, que também entende disso, mas tem menos experiência que eu, porque eu já trabalhava com isso nos Estados Unidos. Na verdade, eu tenho uma história muito íntima com essa linha de pesquisa. Mas é uma área que eu acho que as pessoas precisam de treinamento. Ok. Então, nossos agradecimentos a Meca Andrade, diretora clínica e executiva do Grupo Método. Rafa, já deixa os contatos do grupo para os interessados. Meca, por favor, já deixa os contatos do grupo para os interessados, por favor. Tá certo, a gente tem um telefone aí, nosso Insta, o Face... aqui, né? Tá certo, então tá aí nos nossos contatos, Instagram, Facebook e tudo mais. Mas qual é? Eu não fala o sei. endereço. Não, Meca. essa câmera? pra essa aqui. Tá?
Não dá pra você botar embaixo? Eu ponho depois, mas depois eu pesquiso lá de cor. Eu não sei como é que tá. Tá bom. Não, são muitos, né? Sim. É Insta, é YouTube. Não, mas aí a gente põe. Então, aí, querendo conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem o gmetodo.com.br, que é o site. Você vai conhecer um pouquinho das clínicas no Brasil todo. Ah, que legal. E a gente tem também a nossa presença nas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, YouTube, LinkedIn, a gente também tá por lá. Então, fala aí. Já gravou? Fala isso e depois ele coloca os endereços. Isso, depois eu vou colocar. Gravou? Posso falar da minha live amanhã? Claro. Pode. Essa daí é mais pior divertida. que eu acho que não. Porque a gente não vai lançar hoje, não né? fazer. É verdade. Porque como é live. Não, tá certo. Né? Porque a gente não, não é que vai agora lançar... eu tô fazendo uma live que não é do Grupo Método, é minha. Mas é você tá fazendo direto. tô Então pode fazendo falar. no Insta. Pode Fala falar. dela. Que é, por exemplo, toda quarta, por exemplo, vai. Não, e além vamos dizer assim, dos nossos esforços coletivos pelo Grupo Método, a gente tem uma certa liberdade como pessoas, né, de produzir algum conteúdo. Enfim, eu tenho feito uma live mensal que chama Papo Reto com Meca Andrade. E a minha intenção era assim, não, eu quero poder ser, não dar satisfação sobre o que eu vou falar, eu quero nem pensar no que eu vou falar. Chega e fala. Eu chego e falo. Então, eu preferi usar o meu canal para ter um pouco mais de liberdade, mas é lógico, é patrocinado pelo Grupo Método, a gente faz em parceria, né? E tal. É só que é no meu Instagram pessoal, né, Meca Andrade GM, e meu perfil profissional, mas não é do Grupo Método. Sim. E acontece todo mês. Então, normalmente eu faço umas enquetes para ver o que tá pegando, quais são os tópicos e tal. Certo. E aí eu discuto isso, mas é bem informal mesmo, assim, entendeu? Mais um papo eu falo informal. assim, é bem na minha casa, meus cachorros latindo. Mas você leva gente pra conversar ou é só você? Não, nessa eu vou conversando com as pessoas que estão presentes e eu falo sobre alguns tópicos, né? Tem Mas dúvidas o pessoal das pessoas. sugere, pergunta pra você? Ou eu não? fiz várias enquetes durante o mês, então eu tenho algumas ideias, né? Por exemplo, esse tópico dos autolesivos, tal, foi um tópico muito pedido. Mas assim, eu falei assim para as pessoas, se vocês quiserem falar, porque eu tenho um super hiperfoco em plantas carnívoras, né? Olha. Então eu cultivo plantas carnívoras. Então eu falei, se vocês quiserem conversar sobre plantas carnívoras, tudo bem também, eu fico falando. Nessa próxima live eu vou sortear uma para algum ouvinte. Mas eu, em geral, fico pegando as perguntas que vão surgindo ali, juntando com os tópicos que eles propuseram e aí a gente vai discutindo. Né? Muito bacana. E nessa linha aí, como é que você vê os TDAHs, que agora tá dando um boom de autismo, já tá passando agora, TDAH, hiperativo, ansiedade? Eu acho que as transtornos psiquiátricos aí de saúde mental é a próxima onda, né? Assim, acho que de fato estão existindo, estão pegando. O TDAH é bastante prevalente mesmo, causa sofrimento, enfim. Mas a nossa cultura, essa coisa de tudo rápido, tudo na hora, tudo não sei o quê, lógico que vai produzir muita questão de saúde mental, enfim. Essa mudança, né? E como você vê a saúde no Brasil, saúde mental no Brasil hoje? Olha, eu acho que assim, o Brasil tem, tecnicamente, os melhores profissionais do planeta, entendeu? Em termos de, pelo menos na psiquiatria da infância e da adolescência, a gente tem uma super presença, né? Do ponto de vista de analistas do comportamento, intervenção comportamental, psicologia comportamental, essas terapias cognitivo-comportamentais, também a gente tem uma força técnica muito grande. O que falta no Brasil? O Brasil tem os melhores hospitais do mundo também. Eles têm tem muitos hospitais entre os melhores do mundo. O que falta pra gente é acessibilidade a tudo isso, né? Quer dizer, acho que a gente tem que trabalhar em dar àqueles que estão distantes, aqueles que não têm poder aquisitivo, ou que têm baixo poder aquisitivo, mais acesso às coisas de qualidade que a gente produz. Em termos técnicos, eu não considero a gente muito aquém. Legal. Entendeu? Acho que é isso. Muito obrigado. Muito agradecimentos. Valeu, Rafa. Rafa vai vender brigadeiro. Depois vamos combinar um dia pra você ir lá na clínica, aí você conhece. Fechou, Rafa? Vamos mesmo. Você vai fazer uns amigos lá também. Olha que da hora. Você podia fazer um podcast lá do Grupo Método. Legal também. Com eles, né? Super legal. Obrigado. Né? E você fazia para o público, para os assistidos. A gente vai montar um estúdiozinho para eles agora, né? Que legal. Eles mas vão bem amar. parecido com isso, Ele trouxe um menininho. O que ele tinha?
Era DI e a outra menina é deficiente intelectual. Cadeirante. A menina também, eles eram loucos por estúdio, queriam conhecer o MC Daniel, não sei quem lá. E a gente trouxe para participar, inserir na sociedade. Eles ficaram. E gostam muito, né? Hoje em dia com a rede social tá muito ativo isso, né? Pegando fogo. Mas muito obrigado. Eles vão amar você fazer isso lá. Eu sei, eu tenho um menino que tô totalmente atrás disso, viu? Aqui é o homem. Você gosta. Fechou. Valeu. Obrigado, Meca. Um abraço, pessoal. Obrigada a vocês. Tchau. Que eu derrubei. Não, telefone.